Show de bola, galera! Chegamos na questão 141, Enem 2019, caderno amarelo, uma questão que tinha um monte de informação, mas, como sempre aqui nessa prova, eu não vou ler tudo para você, eu vou fazer de uma forma mais dinâmica. Se você quiser parar o vídeo, dá um pause, lê a questão e depois interpreta comigo. Basicamente, a questão fala de um jogo, né, online, onde você tem lá um nível, cada jogador tem um nível e ele tem uma experiência. E esse nível e experiência, eles são utilizados para o que ele chama de força de ataque e força de defesa. A força de ataque está representada aqui, ó, grifado em amarelo. Ó. A força de ataque não, força de defesa, perdão. Então a força de defesa, o valor dela é diretamente proporcional ao nível e ao quadrado de sua experiência. Por isso que eu escrevi isso aqui, ó. Força de defesa é diretamente proporcional ao nível multiplicado pela experiência ao quadrado. Porque ele falou que a força é diretamente proporcional ao nível e o quadrado da sua experiência. Depois ele fala que a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Aí eu vim aqui e escrevi isso aqui, ó. A de ataque é igual a experiência vezes o nível ao quadrado. Ele falou que é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível. Beleza. Depois ele dá a seguinte informação. Ele fala que um jogador que está no nível 1 e com experiência 1, ele tem força de defesa 1 e força de ataque 2. Beleza? Ele disse isso aqui, ó. Se o cara está no nível 1 com experiência 1, ele tem uma força de ataque 2 e uma força de defesa 1. Foi isso que eu escrevi aqui. Aí que está o pulo do gato nessa questão, meu amigo. Por quê? Observa o seguinte, se a gente pega essa força de defesa sendo igual a 1, por exemplo, e a gente sabe que o nível do cara é 1 e a experiência dele também é 1, vamos ver o que vai acontecer de acordo com a expressão que ele deu para a gente aqui no início. O nível é 1, beleza. Então eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar pela experiência que é 1, porém ao quadrado. 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1, vezes 1 vai dar o próprio 1. Então, beleza, esse 1 bateu com esse 1. Agora, observe a força de ataque. A força de ataque tem que ser 2. Se você pegar e jogar esses valores de nível e experiência lá na expressão do ataque, o que vai acontecer? A experiência é 1. O cara está começando a jogar. Qual é o nível dele? Também é 1. Olha só, vai ficar 1 ao quadrado. Então, ou seja, 1 vezes 1 ao quadrado também vai dar 1. Aí você, professor, mas ele falou que a força de ataque do cara tinha que dar 2. Pois é, se a força dele tem que dar 2, significa que esse 1 aqui a gente tem que multiplicar ele por 2. Então, esse vezes 2 a questão não te dá, é você que vai concluir. E esse vezes 2, ó, você vai precisar colocar aqui, ó, nessa expressão que eu escrevi aqui. Experiência, a força de ataque é diretamente proporcional à experiência e ao quadrado do nível, tá certo? Então, esse diretamente proporcional significa ainda que eu vou ter que pegar essa expressãozinha aqui e multiplicar por 2. E aí pronto, com o acréscimo desse vezes 2 aqui, a gente consegue fazer a conta final que ele dá pra gente. Porque aqui no final da questão ele fala que ele vai pegar um jogador 1 que tem um nível 4 e experiência 5. O nosso jogador 1 tá aqui, ó, nível 4, experiência 5. Beleza? E depois ele pega um outro jogador, que é o jogador que está aqui, ó, 2, ele tem nível 2, experiência 6. Tá aqui, ó, nosso jogador 2, nível 2, experiência 6. A gente vai simplesmente substituir esses valores nas expressões iniciais de defesa e ataque. Esse jogador 1, ele vai ter qual força de ataque? Vai ser a experiência dele, que é 5. Então, eu vou colocar aqui 5. Vezes o nível dele ao quadrado, o nível dele é 4, ou seja, 4 ao quadrado. Aí você vai ter que fazer 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5 dá 80. E eu estou falando da força de ataque, eu ainda tenho que multiplicar por 2. Então, quando você fizer 80 vezes 2, vai dar exatamente 160. Então, 160 é a força de ataque. Vamos calcular a força de defesa do jogador 2. Qual é a expressão da força de defesa? É o nível do cara, que é 2, vezes a experiência dele, que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72. E aí, a questão fala, jogador 1
venceu esse confronto porque a diferença entre a sua força de ataque e a força de defesa se deu era... Então é só a gente calcular aqui a diferença. Qual é a diferença de 160 e 72? Então vamos fazer essa continha aqui, né? Pega emprestado, o 6 vai virar 5, o 0 vai virar 10, 10 menos 2, 8, 15 menos 7, que vai dar exatamente 8. Então uma diferença de 88. Sendo assim, o gabarito é a letra B.